E está no ar o programa Alô Porteiro, depois de um tempo bom parado, né, Maria José? Isso aí, cheia de saudade. Como é que você tá, Gabriel? Eu tô bem, graças a Deus, depois de, o quê? Já vai para um ano, mais ou menos, desde a Isso nossa daí. última, Maria? E o nosso amigo Zé, como é que você tá, Zé? Fala aí pra Eu nós. tô ótimo, melhor agora com o retorno de vocês aqui para a Conexão Digital Campinas. É uma satisfação enorme para o Grupo de Comunicação Digital Campinas estar recebendo de novo o Alô Porteiro por aqui, que para nós é um privilégio, né? Haja visto que há uma galera aí dos porteiros que já são nossos ouvintes e agora vão ser mais assíduos ainda com o Alô Porteiro. E o nosso Alô Porteiro amigo, né? Porque ele é o nosso porteiro... amigo, esse porteiro lá que tá lá nos ouvindo. Exato. Aquele abraço para ele. Chama lá o colega que ainda não tá. Liga lá para ele, avisa. E vamos começar a falar hoje de um assunto muito importante, tá? É isso aí. Esse assunto se chama convenção coletiva. Ah, mas vocês já gravaram isso no YouTube? Sim, mas hoje trouxemos aqui para a rádio, por quê? Porque muitas pessoas não têm acesso, não conseguem entrar lá no site para ver. Então a gente resolveu vir hoje aqui na rádio para explicar para vocês. E quem tiver alguma dúvida, pode mandar através do WhatsApp as perguntas que a gente vai estar respondendo. E a gente vai iniciando aqui, né? Estamos eu e meu companheiro Gabriel aqui de luta. Estamos sempre junto. Vamos lá, né, Gabriel? Vamos dar início aqui, explicar um pouquinho sobre a nossa convenção, Gabriel? Bora. A gente falou isso no YouTube? No YouTube já? Temos alguns vídeos, né? Lá no YouTube, tem registrado. Mas agora aqui na rádio, é para você cutucar o teu colega lá, você que tá aí, ó, no horarinho de janta. Muitos estão lá na praça até, com celular. Liga lá e fala, olha, amigo, vamos ouvir lá o programa, porque hoje nós estamos na Conexão Digital, tá? Põe lá e vamos ficar aqui na Conexão Digital e vamos bombar isso daí, hein, pessoal? É isso aí. Bom, então, dando início aos nossos trabalhos, né? Até porque acho que as pessoas que... Esse horário, Maria, as pessoas geralmente do 12x36 tá saindo. Ou tá entrando, né? Tá entrando ou tá saindo. Então, vai ouvindo a gente aí no transporte ou, enfim, no carro... Ouvir, coloca no foninho e entenda um pouco sobre a Convenção Coletiva de Trabalho do Sinconed, né? Acho que é interessante começar falando sobre o que é a Convenção Coletiva também, sim, né, Maria? Até porque nós temos um tempo legal aqui para bater, para conversar. Bom, a Convenção Coletiva é um documento, né, a lei, né, Maria, que os sindicatos fazem juntamente com o sindicato patronal, faz juntamente com os sindicatos empregadores, né? Isso acontece uma vez por ano, correto? Só para relembrar os nossos ouvintes aí. Pessoal, é uma vez por ano, mas não é... 1º de outubro sai o valor do reajuste, mas essa negociação, ela começa agora, tá? Em maio, março... Abril, a gente já começa a cutucar ali o patronal. Olha, patronal, eu quero isso. Ele já vai falando não. E aí, quando ele fala não, a gente já vai anotando para pôr na assembleia com vocês. Que quando a gente vai avisar vocês, olha, vai ter assembleia, tá bom? É isso aí. É bem isso daí. Mas a gente senta todo ano. Isso daí é sagrado para a gente poder negociar o quê? O reajuste salarial e as cláusulas sociais que tem dentro de uma convenção coletiva. É isso mesmo. E aí, uma vez por ano, depois de uma intensa negociação, firma-se um documento que vai chamar a Convenção Coletiva de Trabalho, que são leis, né? Que tem força de lei, né? Pela Constituição, e ela vai reger aí, vai participar, vai entrar no seu contrato de trabalho. Então, o primeiro ponto aí, sindicato é importantíssimo, porque sindicato tem a força de transformar uma negociação em lei, tá? Então, como bem disse a Maria, primeiro nós temos a negociação que nós vamos bater um papo aqui com vocês. Qual que são a convenção coletiva aplicada aqui para os nossos trabalhadores, a nossa representação, né? E lembrar aqui para todos vocês também, iniciando com a vigência da nossa database, né? A nossa database, né, Maria? Dia 1º de outubro, né? Sim.
Sempre foi, Maria? Sempre foi primeiro de outubro. 1º de outubro, legal, bacana. Então, esse documento ele vale dia 1º de outubro de 2025 a 30 de setembro de 2026. E é bom falar sobre isso, né, Maria? Porque as pessoas precisam entender ou lembrar que é importante sindicato. Sindicato, ele não existe somente para contribuição essencial. Ele faz, é ele quem... Sabe por que eu gosto de falar isso? Porque essa semana, semana passada, na verdade, né? Porque hoje é segunda-feira, teve um evento, né, Maria, que as pessoas esquecem que é uma lei, que nós temos que segui-la, nós não podemos... Você pode chegar lá, Maria José, e falar assim, Maria, não dá... Deixa aquele condomínio XPTO lá, ou outro qualquer condomínio, dá um reajuste menor do que está na convenção? Pois é, Você né? pode, Maria, falar, não, deixo. Claro que não, né, Dá. pessoal? A gente é o contrário, a gente quer um aumento maior para vocês, nunca menor, né? Exatamente. E ali está o sindicato, sempre ali atento, correndo atrás, buscando melhoria, né? E a força de uma convenção coletiva, ela é muito alta, pessoal. Para quem não sabe, o que está aqui é acima do que está na CLT. Na CLT, tem coisas aqui na convenção que na CLT não está. E tem gente que fala assim, não, o que está na CLT é o que está aqui. Não é, não. Vocês vão ver aqui quando a gente começar a ler, que você vai falar assim, mas eu tenho esse direito? Você tem. E se não está sendo pago, ligue para a gente e nos procure, tá bom? Exato. Então, aí, como eu estava dizendo, na semana passada, foi lá querendo que a gente flexibilizasse, né, uma questão que estava aqui. E é importante dizer, você pode aí, entre aspas, transgredir uma lei, você que está me ouvindo, você pode pegar emprestado uma coisa sem avisar, né, e depois fazer de conta que é sua. Claro que não. Nós também não podemos abrir mão do que está escrito aqui, porque, como disse, isso tem força de lei, é acima, muitas vezes, do que a própria CLT diz. Pois bem, dito isso, eu acho importante nós começarmos, né, Maria, falando sobre você contando um pouco para nós de como foi e como foram as negociações desse ano. Foram fáceis, foram difíceis? Qual o ponto que você achou que mais pegou, assim, que teve aquela briga boa que você falou, daqui eu não saio? Gente, todo ano é tirar as cláusulas sociais, né? Vocês sabem que a estabilidade da aposentadoria, estabilidade de férias, são todas essas cláusulas que geralmente o patronal ele quer tirar. Por quê? É a carta que ele vai lá balançar para os patrões falando, olha o que eu consegui tirar. E o reajuste, eles nunca querem dar acima da inflação. E nós, que representamos você, trabalhador, sempre seguramos para que seja acima. Mas eu queria... A gente escuta muito isso. Eu queria 15, 20, 30. Se a gente fizer isso, é desemprego em massa, pessoal. É em massa. Então, não pode. A gente tem que ter juízo. Em qualquer negociação salarial, a gente tem que ter muito juízo. A gente pede, sim. A gente calcula. A gente faz cálculos e mais cálculos. Está aqui uma pessoa que está sempre junto comigo. A gente vai até tarde somando. E soma, e desce, e vai, e procura quanto deu INPC, quanto deu isso, deu aquilo, para poder sentar na mesa novamente, tá? Então, é bem assim que funciona. Mas a gente gostaria de ter mais. Claro, é excelente a gente pedir mais. Mas temos que tomar cuidado para não pedir um horror e você ficar desempregado também. E outra coisa que é importante, né, minha querida amiga, é que é aquilo que você decide pronto. Não, se fosse só assim era né? fácil, né? Eu quero que tenha chocolate na cesta básica. É assim? Não é assim, né? É bom se fosse, né, Maria? Mas não é assim bom. que funciona, não. Isso é um fruto de muita negociação, é um fruto histórico, gente. Isso daqui não veio de hoje. Isso daqui veio de séculos de história. Então, é importante compreender o que se passou lá atrás para a gente saber até onde chegamos e até onde queremos ir, né? Pois bem, então a negociação foi pesada desse jeito, né? Dá muito entre sobe, baixa pressão, abaixa pressão. Eu vou contar para vocês, tá? Até aqui o meu amigo Gabriel, tá? Ficou muito estressado esse ano, hein? Nossa, Maria, eu tô ficando careca. Eu acho que esse ano
menina, eu fiquei careca de vez. Ele ficou muito bravo. Ele falou assim, nossa, eu não aguento mais. Eu, calma. Aí eu lembrei, calma, deixa eu respirar um pouco, porque não adianta ficar nervoso, a gente vai conseguir. Porque do mesmo jeito que nós, tá? Representamos vocês, trabalhadores, ficamos estressados, a gente consegue também estressar o lado de lá, tá? Porque eles também ficam bem estressados. Eles também não querem ver nós e a gente também não quer ver eles. Mas temos que sentar na mesa e conversar. Conversar para poder chegar num acordo que seja bom para você, trabalhador. Então a gente mesmo. segura o máximo que a gente pode, mas não podemos perder o que for melhor para vocês, tá? Então não podemos perder as cláusulas sociais, né? Que é uma conquista que não tem na CLT. A maioria das coisas que tem na convenção não tem na CLT. Ou são melhores, né? Ou são bem melhores. São bem melhores. E assim, ter o reajuste que seja acima. Que vocês não tenham perda. Perda em nenhum dos meus mandatos. Até agora a gente não teve perda nenhuma vez. É isso mesmo. Não foi, Gabriel? Quantos anos já? 4 anos. 4 anos com reajustes acima da inflação, né, Maria José? O que garante uma reposição real para o trabalhador, né? E é importante dizer também, né, que a negociação desse ano ele chegou a 6,05% e foi uma das que eu verifiquei, uma das maiores. Foi, né? sim. Uma das maiores em várias categorias, né? Não quero ficar falando quais, né? Porque é chato, não né? podemos falar É porque dos não é nossos também companheiros. e não é uma concorrência, né? Não. Cada um tem ali as suas peculiaridades, né? Mas foi acima da inflação, mais um ano consecutivo, né? Mas eu queria mais. Igual a Maria falou, eu também, todo mundo quer. E é importante que vocês saibam o seguinte, gente. Por mais relevante que seja o trabalho, isso é o mínimo. Pode ser sempre melhor. Eu gosto de falar, e vocês já sabem disso, quando vocês acharem, é pouco, chega pro seu empregador e fala, o sindicato me deu 6, completa com mais 4 aí, completa com mais, né, Maria? Boa, a gasolina aumentou, estão bombardeando o Irã, aumenta meu salário aí, por favor. E vê o que ele fala. Não tô dizendo que ele não daria, né? Mas isso daqui é obrigatório, não é facultativo. Ele fornecer um valor acima, 10, 12. Seria ótimo. Ótimo. O sindicato iria amá-lo de mandar um presente para ele. Aliás, tivemos uma coisa bem ao contrário, né, Gabriel? Numa cidade na qual nós representamos. Verdade. E a gente visitando a nossa base, que a gente visita, a gente tem 14 cidades. E visitando, né? E acabamos descobrindo que estavam pagando abaixo do piso. É isso aí. Fizemos todo o trabalho nosso, que não é mais do que obrigação do sindicato fazer, tá, pessoal? Não estou contando vantagem, não, porque o sindicato tem mais que trabalhar mesmo e fazemos isso. É isso aí. Porque gostamos do que a gente tem que fazer, que é cuidar de vocês, ir na base, procurar saber o que está errado, descobrimos o erro. E sabe o que o patrão falou? Mas eu posso. Como assim você pode? Entramos numa briga boa com ele e hoje ele vai pagar todos os atrasados para os trabalhadores, né? Que vai ser um bom dinheiro para esses trabalhadores. É isso aí. É numa cidade pequena aqui, que faz parte da nossa base. E foi muito engraçado o patronal, né? O patrão lá, não posso falar o nome do condomínio. Claro. Gente, conta o milagre, mas não conta o santo, ele né? Ele olhar para a cara da gente e falar assim, não, mas eu posso pagar abaixo do piso, do que vocês estipulam na CLT. E a gente explicar para ele, não, você não pode. Quem falou para você que você pode? É verdade. Quem foi audacioso nesse direito? ponto, né? Aí ele falou assim, eu tenho... Redino. O que é isso, meu senhor? Eu gosto de enfatizar o R, redino. Redino. Com coisa que redino dá o direito dele pagar abaixo do piso. Se o seu empregador falar para você, trabalhador, eu tenho redino, fala para ele, pois eu vou no sindicato, tá bom? E nos procure, porque o redino não dá direito de pagar abaixo do piso. Mas eu acho que é importante, Maria José, nós fazermos uma conceituação do que é redino, porque senão pode ser que existam pessoas que nos ouvem que não são da categoria e não sabem, né? Então, vamos explicar aqui o que é redino. Todo entender o que é redino. Pode falar o que acha ou só explicar? Só explicar. O que acha a gente não pode, né? Bom, vamos lá. O famoso redino, pessoal. Gente,
só para vocês saberem, né, para ninguém ficar perdido e tal, que tá nos ouvindo aqui, o redino, ele é quando alguém que trabalha em condomínio fala em redino, ele tá falando muitas vezes em uma cláusula da convenção coletiva que dá direito, dá uma série de direitos aos condomínios que estão inseridos nessa cláusula, né? Então, só para vocês saberem, ela é uma cláusula da convenção coletiva que demonstra vários direitos, como, por exemplo, uma adoção de banco de horas, né? Banco de horas só é adotado por condomínios a partir do momento em que ele possui redino. Então, é isso que é o redino. O que a Maria José está falando é que não pode. O redino não dá direito ao banco de horas, né, Maria? Mas não dá direito a pessoa a pagar menos que o salário base, né? De jeito nenhum. É verdade. E essa é uma discussão interessante, né? Porque muitas pessoas confundem, acham assim, eu tenho redino, eu posso pagar abaixo do piso da categoria. Não pode. Vai pagar direitinho o que está aqui na convenção. De jeito nenhum vai pagar abaixo do piso. E nós vamos achar. Nós vamos visitar toda a base. Se tiver, ou se você está ganhando abaixo, liga pra gente. É verdade. E aí é isso. A gente tem essa primeira situação do redino, dos nossos reajustes salariais, que foi 6,05 nesse ano. E o que mudou também, Maria? Mas a nossa sexta foi outra cláusula que teve um aumento, né? Foi bem bacana. A sexta sempre consegue aí reajustes muito superiores, né, Maria? Por que a sexta ela é sempre boa, Gabriel? Explica pro pessoal. Eu sempre gosto de explicar, mas vou deixar você explicar hoje. Porque a gente gosta muito de comer. Para de graça, Gabriel. É porque não tem tributo, pessoal. Também, além disso. No salário, o que acontece, tá? Vocês podem falar, mas por que, Maria José? Quando o patrão, ele te dá o reajuste salarial, o INSS e o FGTS sobe muito. Então, por isso que quando você dá um aumento aí de 12, 15, fica muito alto para pagar. Ele prefere fazer demissão daí. Aí, se você dá um aumento de 6,05 e 10, 12 na sexta, ele aceita. Porque a sexta não entra tributo, entendeu? E, na verdade, aí você consegue ganhar mais, tá bom? Aí você consegue comprar mais. O poder de compra seu aumenta, tá bom? Exatamente. É que dá uma impressão que, tipo, mas para comer pode, né? É que não entra tributo. Porque todo mundo gosta de ficar com a barriga cheia, né, Maria? Mas assim, é isso mesmo. Vai pra academia, vai pra academia, não pode ficar só de barriga cheia, não. Mas é isso mesmo, muito bem explicado. O Vale Alimentação, ele sempre tem um reajuste superior, né? Porque ele não tem essa carga tributária. E outra coisa que eu acho muito interessante é que o Vale Alimentação, ele também não é uma determinação da CLT, né, Marisa? De jeito nenhum. Não é obrigatório pela CLT. Exatamente. Ele só é obrigatório por causa da convenção. Exatamente. É óbvio que eu acho que a sua massiva maioria, sequer me vem à cabeça alguma convenção coletiva que não tenha alguma cesta básica ali, Vale Alimentação. Você lembra de alguma? Que é bem baixinha, né? Não, muitas muito baixinhas, muito baixinhas. Meu Deus. Não, 200, 300, enfim. Aí a gente olha, nossa, qual que é o valor que tá? 600. E ainda assim, a questão, né, Maria, que eu queria colocar é que não tem uma determinação legal para pagamento. Não existe. Você olha na CLT, quem estiver nos ouvindo aí, pode procurar aí, não vai ter. O quanto como quem faz isso é um acordo coletivo, uma convenção coletiva. E assim, hoje em dia, gente, se, por exemplo, não houver convenção coletiva, não existe obrigatoriedade. Mas eu tenho direito adquirido e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, com que base você vai ter isso reajustado ano a ano, né? Com só a boa vontade do síndico, né? Então, esse é um ponto importante. Ou seja, preservar ou contribuir ou participar do seu sindicato é preservar, participar da sua própria vida e da sua própria relação de trabalho, tá? Uma vez sem sindicato, ninguém garante que vai ter
reajuste. É assim, com o sindicato eu garanto, né, Maria? Se você garante quer dizer, eu garanto que eu te conheço, né? E que vai ter convenção coletiva e reajuste esse ano. Agora, sem sindicato, você garante, Maria, que todos os síndicos vão dar, você é bonzinho, toma 10%. Uma das coisas que aconteceu logo no meu primeiro mandato, você estava junto comigo, lembra? A gente conseguiu o reajuste e o que aconteceu? O síndico falou, não, eu já pago um pouco a mais e eu não vou dar esse reajuste que o sindicato conquistou. É verdade. Eu falei, mas da onde que o senhor tirou isso daí? Que o senhor pode fazer isso? Não, eu posso. Eu falei, então tá bom. É interpretação de texto. Tá virou bom, até então uma cláusula, né? Como que o juiz vai interpretar isso? Rapidinho ele resolveu dar o reajuste. Lembra que daí ele não quis ir até o juiz, né? Ele entendeu daí o texto da convenção. Essa história é boa. Porque, obviamente, a gente não vai citar a pessoa, mas ela com certeza, se nos ouvir, né, em algum momento, vai saber quem é. Mas é isso, a pessoa veio com, o meu condomínio já paga mais, eu vou dar só a diferença até chegar no aumento que vocês deram. Opa, pera lá, como que é isso? Eu tô falando que é 6% ou 10%, se você pagar mais, que bom, que legal, que bacana. Então vai ser em cima do que você paga. Tá vendo como as pessoas são? Elas não dão assim, não dão a mais. Elas vão dizer, eu já dou a mais, agora eu vou compensar, vou dar a menos. E foi muito engraçado esse caso, né? Foi, virou uma cláusula. Agora nós colocamos, né? Chama cláusula, não posso falar o nome, mas é muito bom. A gente tem essa questão interna, né, Maria José? É a cláusula do nosso amiguinho. Do nosso amiguinho. Amiguinho que queria achar que era esperto. Depois ele fez a meia-culpa, falou que tudo bem e tudo mais, e virou uma cláusula. Ou seja, hoje, depois daquele episódio, para evitar uma discussão, porque tá vendo, gente, tudo é uma questão, muitas vezes, de interpretação. Né? Nós pensamos em tudo, você pensou em tudo, eu pensei em tudo, mas às vezes passa, né? Então, por isso que é importante nós termos esses desafios, né, Maria? Que a gente aprende com isso. Sim. Isso daí foi uma questão que nós vivenciamos ali, um problema que surgiu, e nós transformamos esse problema em uma cláusula da convenção coletiva, né, Maria José? Sim. E eu lembro que a gente ficou pé da vida, né? Não sei se nessa hora não pode falar palavrão. Não. E aí, nessa hora, e nem nenhuma hora. E aí nós nós sentamos, conversamos e ajustamos. Hoje em dia, depois nunca mais, né, Maria? Nunca mais. Agora, outra cláusula que a gente quis pôr esse ano, conquistei, colocamos. Lembra do telefonema que eu recebi do trabalhador? Me refresca a cabeça. Eu não quero de jeito nenhum. Foi muito engraçado, viu, Zé? Te trago aqui para conversar também. Ele não queria, eu não quero vale. Eu sou obrigada a pegar vale? É verdade. Eu não quero vale. Olha que interessante. Eu não quero, eu não gosto de vale. Por que eu sou obrigada? Falei, meu Deus, ele não quer vale. Já que você me permitiu, claro, né, eu quero, além de parabenizar, lembrar, refrescar mais uma vez o porteiro em especial, que não for ainda filiado por algum motivo, que o que todo mundo está passando aqui, tanto a presidente quanto o advogado, é que há uma necessidade de sermos filiados para termos mais direitos do que a CLT, ou a carteira de trabalho, nos dá. É isso. Porque senão a gente vai ficar à mercê da decisão do patrão, praticamente. Exatamente. Foi já uma vez filiado, não. Uma vez filiado, você tem a avaliação do sindicato e de uma convenção que foi não só discutida, mas também registrada, né, nos devidos ministérios, no Ministério órgãos, Público, né? principalmente. E aí é importantíssimo ser filiado. Queria frisar isso, porque às vezes a pessoa está lá, ela está ouvindo e aí ela acha assim, então eu não sou filiado, mas se acontecer o problema, porque assim, geralmente a gente só chora depois que o leite derrama. Mas é verdade. É verdade. Você está falando muitas verdades. Né? E foi muito engraçado esse trabalhador, né? E aí, quando sentamos para negociar, eu falando pro patronal, eu quero uma cláusula, ela tá aqui na nossa convenção, que o trabalhador ele tem direito. Se ele não quiser receber vale, ele vai até a administradora, faz uma cartinha de próprio punho e fala que ele não quer vale, ele só quer receber o pagamento integral, é o direito dele. Então eu quis protegê-lo e fiz, né? Porque tinha administradora que falava, eu sou obrigada a dar vale. Porque tá na convenção. Não, em tese que tem que mesmo, dar vale, né? E ele falava, eu não quero. Olha a confusão, você tá vendo? É uma coisa que para qualquer um é um benefício receber o vale.
Sim. Mas para ele não era. Então, Aí ele era melhor o integral no final. então da assim, data vamos certa. dar o direito das pessoas decidirem se quer vale ou não. Então tá na convenção. Para aquele que não quer, ele vai até a administradora, faz a cartinha e fala, não, eu só quero tudo no pagamento. É só ligar que a gente faz a carta. Mas tá inclusive. vendo, ó? O Sinconed sempre atento, sempre pronto para atender o trabalhador. É óbvio que a gente... Primeiro ponto, eu acho muito legal o que você falou, Zé, porque para além de tudo isso, quando você contribui com o seu sindicato, você, primeiro, tem a responsabilidade e o pertencimento da categoria, de se sentir pertencente à categoria, né? Sim. E segundo ponto, você coloca-se no papel de verificar, fiscalizar, analisar e cobrar do seu sindicato. Exato. Porque uma coisa é uma cobrança vazia, uma cobrança sindicato não serve para isso, não serve para aquilo. Outra coisa é quando você vai e quando vão lá, percebem que é sério e que existe, que cumpre o seu papel funcional, seu papel legal. E aí isso nos dá muita tranquilidade, né? De fazer o nosso trabalho, de desenvolver um bom trabalho, né, Maria José? Sim. Porque o que nos incomoda não é quando a gente erra e a pessoa vai lá e fala, pô, não foi legal aqui, vocês poderiam ter melhorado aqui. Ou, por exemplo, quando o cara chega e fala assim, pô, eu quero ganhar meu salário integral, eu não quero vale, por mais estranho que seja. Eu falei, porra, fiquei até assim, como assim você não quer vale? Por exemplo, qual que é o problema? Não quero. Não quero, ué. E eu parei pra pensar, a Maria parou pra pensar, mas, ué, por que É um não? direito. É um direito dele. E vamos lá colocar na convenção, porque antes, de fato, se você olha a convenção, se eu fosse administrador, eu falaria, não. Eu sou obrigado. Eu sou obrigado, se você quer, você não quer, o problema é seu. Mas isso mostra, não, é óbvio que é uma coisa pequena, de uma pessoa específica, mas mostra o cuidado com a categoria. Porque, óbvio, é desde o aumento salarial, do aumento de cesta básica, da representação jurídica em mais variados, né, ações ou movimentos possíveis. Mas essa sensibilidade com o problema individual daquela pessoa, né? Transformar um probleminha, entre aspas, numa causa nossa também. Então, Exato. o sindicato é muito legal por conta disso. O que mostra a responsabilidade do Sinconed com o individual, ou seja, Exato. independente de... Tem, lógico, as cláusulas que elas vão abranger o coletivo, e essa até abrange o coletivo, mas Sim. 99% das pessoas vão querer vale. Exatamente, Eu mesmo queria, se quiser fazer um pra mim, eu já tô... Vou falar meu Pix aqui também. Mas foi respeitado, ou seja, isso mostra o respeito que o Sinconed tem com o seu filiado. Né? É isso, é isso pra Todo vocês. trabalhador tem que ser ouvido. É. No meu mandato, desde 2022, o meu celular tá ali para mim ouvir eles, sentar com eles, tomar café com eles. Eles sabem disso. Então, por isso que quando a gente resolveu fazer um programa, o nome já era Alô Porteiro Amigo. Por quê? Exato. Porque ele não tem lá um sindicato que não é amigo dele. Eu falo para ele, ali é sua casa, venha, participe, senta, fala, põe as dúvidas. Nós temos o nosso WhatsApp lá que bomba de perguntas, a gente sempre responde, não deixa para o outro dia. O nosso marketing ali, que a gente tá sempre cobrando, vamos, manda, se chegar alguma coisa a gente responde, sempre atento, sempre mostrando e sempre correndo atrás, de tentar trazer cada vez coisas melhores para eles, né? E aí a gente não vai deixar passar ninguém sem uma resposta, então não vai ser uma pergunta que às vezes a pessoa fala, mas eu vou fazer uma pergunta, é tão simples, será que vai responder? Vai, pode perguntar, não fiquem na dúvida. O Sinconed está ali para isso. É isso aí. E é isso, a gente tem essas cláusulas todas, essas situações todas que aconteceram nesses anos, que eu acho que mostra muito como acertando ou errando, nós pelo menos pecamos fazendo, não pecamos nos omitindo, né, Maria José? E dando continuidade aqui, né, as modificações desse ano, nós temos qual próxima, Maria José, que você se recorda aqui para a gente passar para os nossos queridos ouvintes? E a gente continuou ali com a saúde, né? Sim. E temos ali o PSA, nós temos o Papa Nicolau, cultura de fezes, hemograma, a ginecologista que está lá atendendo. Tem muito trabalhador que nem sabe que ele tem direito a isso, né? E está ali na convenção. E não é você, trabalhador, que paga. Quem paga é o condomínio, tá bom? E temos o dental.
né? Que também não é você que paga. Quem paga é o condomínio para você cuidar do seu dente lá, fazer a limpeza. É isso. Mas como que eu faço para usar, Maria José? Eu não sei. Nossa, eu tô ouvindo hoje que eu tenho direito a isso. Eu nem sabia. Eu vi lá no Instagram, mas eu não me toquei como que eu faço. Liga lá no Sinconed. Vai sair aqui... O meu marketing vai ajudar eu ali, o Gabriel vai falar o número que ele tá procurando, tá, gente? No celular, não fica achando que ele sabe de cabeça, que ele não sabe, não. Eu não sei nada de cabeça. Mas o fixo, ele tá com um probleminha da Vivo, tá? A Vivo tá demorando pra arrumar, viu, pessoal? Eu vou reclamar da Vivo aqui ao vivo, que a Vivo tá ruim de negócio, mas vai arrumar. Que é o 3251-8318, não tá funcionando por causa da Vivo, não por culpa da Maria José. É isso aí. Fala aí, doutor. O quê? O número do telefone? O WhatsApp nosso lá, que responde a todo momento. Pegar agora dúvidas jurídicas, só um minuto. Quem sabe faz o único celular que eu lembro de cabeça é o meu, e ainda assim às vezes eu não sei se é 6805 ou 6807 o final, então assim você quer ajuda, doutor? Não, aqui ó, o WhatsApp do Sinconed é o 19-988633811. Isso é no geral, né? É exatamente tá vendo? isso. Que nós tá com a saudade do Zé. O Zé foi lá pro Nordeste, que não queria saber mais, voltou pra trabalhar. É isso aí. E aí a gente, se precisar, tá, pessoal? Você liga, eu preciso ir no médico, preciso passar no dentista. Mas como é que eu sei que meu condomínio pagou? Na hora que você ligar lá no Sinconed, que a nossa recepcionista entrar em contato lá para agendar para você, se não conseguir, é porque o seu condomínio não pagou. Olha só. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o condomínio pagar. Se ele tiver sem pagar, ele vai ter que pagar, porque você tem esse direito, tá bom? Eu acho que uma coisa que eu acho relevante, mas ainda não tem impacto, né, Maria? Mas é bom falar sempre para propagar, que eu acho que existe um impacto muito dormente aí de problemas, que é a nossa cláusula, que é uma cláusula nova inserida esse ano, a cláusula 47ª. Que é uma cláusula relacionada à locação por meios de plataforma Airbnb, etc. Essa daí... Bom, gente, uma coisa que esse ano, e dando seguimento a uma medida adotada em cidades até maiores, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, porque boas práticas é sempre louvável nós, né, nos espelharmos, né, Maria? Uhum. Nós inserimos, a Maria José aí negociou e inseriu na convenção coletiva uma cláusula sobre plataforma de Airbnb. E aí você que está nos ouvindo, eu acho muito importante você aí, trabalhador de condomínio, contratado diretamente pelo condomínio, tá? Não esqueçam, nós somos sindicato de pessoas que são contratadas direto do condomínio, que... Hoje em dia é uma realidade, hoje em dia não, já faz uns 10 anos, né, Maria? Que é uma realidade o porteiro que trabalha com essas locações de Airbnb, né? Recebendo o locatário, né? Recebendo a pessoa aí que contratou esse serviço e vai ficar 2, 3 dias. O Airbnb é uma plataforma que você entra, tipo um Uber, o equivalente do Uber, mas de imóvel. Você pode cadastrar seu imóvel naquela plataforma e alugar, né? O seu imóvel por 3 dias, 10 dias, 5 dias, enfim, quanto tempo você quiser. E isso está gerando impacto de aumento expressivo de trabalho do trabalhador de condomínio. Porque, por não existir necessariamente um intermediário que não uma plataforma, muitas vezes essa locação fica sem um intermediário. O dono do imóvel delega as funções de entrega de chave, de fiscalização muitas vezes até fiscalização de imóvel, recebimento de correspondência desse locatário para o porteiro, que está ali todo dia, tá? E cria-se uma responsabilidade para muito além de muitas vezes colocar um condomínio em risco, porque não vai ter a mesma segurança, né, do que um condomínio que não
que não aceita, ou não pratica, ou não aceita a prática desse Airbnb dentro do condomínio, né? E isso cria, então, uma responsabilidade a mais para o porteiro, seja com a segurança do condomínio, seja com a segurança do imóvel, trabalho desde né, fiscalizar, garantir que o imóvel está sendo locado. Muitas vezes acontece aquelas coisas assim, 2, 3, por exemplo, Airbnb podem 3 pessoas, mas como é que o porteiro sabe disso? Qual que é a obrigação dele de saber disso? Por exemplo, né? Aí vai uma festa, 10, 12, porque a pessoa está te alugando o seu imóvel por 5 dias. Pode ser uma pessoa muito bem intencionada. Eu já viajei, já aluguei, e foi uma experiência bem legal. Mas pode ter o azar aí de ter uma pessoa mal intencionada, né? Então, isso está repercutindo no nosso trabalhador. São Paulo teve muitas. São Paulo é o pioneiro no Brasil, a maior cidade da América Latina, mais rica, né? Então, isso lá pega muito. E foi até uma questão que saiu de lá, né? E Campinas, por ser uma das 10 maiores cidades do Brasil, nós já recebemos informações, vira e mexe, pergunto. E por conta disso, nós inserimos. Para mostrar também que o Sinconed não é um sindicato que está alheio às modificações na relação de emprego. Pelo contrário, né? Nós estamos ali ativos e buscando possibilidades de atualizar a nossa convenção coletiva. Como, por exemplo, nesse caso do Airbnb. Então, nós inserimos uma cláusula. Quer que eu leia ou você lê? Não, você pode ler. Pode deixar que eu leio, então. Até porque ela é uma cláusula extensa, tá? A fim de acompanhar as inovações negociais que afetam as relações de trabalho... Ó, começa chique. Bem como garantir a segurança, bem-estar de condomínios, empregados de edifícios e condomínios, as partes convenientes né, as partes que fazem um acordo, né, decidem regulamentar o trabalho extra a ser eventualmente realizado pelo empregado do condomínio para atender funções impostas em razão das locações efetuadas por condôminos pela plataforma Airbnb, desde que, obviamente, autorizadas pelo condomínio. Primeira coisa, gente, que é importante é vocês saberem que a previsão de locação por esse estilo de locação deve ser autorizada em assembleia condominial, certo, Maria José? Isso daí. Esse é o primeiro... Nem pode. pode ter a locação. Mas desde que seja, né? Meu prédio E dá uma briga lá, para não falar outra coisa. Bom, parágrafo... Todo mundo P? Todo mundo dá um P lá. Nossa, você não imagina. Todo mundo sabe de onde que vem. Quando vê, você sai lá, tá uma pessoa perdida lá. O que é essa pessoa perdida? É um locador de Airbnb, engraçado. Enfim, parágrafo 1º. Para realizar esse trabalho extra, o empregado deverá ter prévia e expressa autorização do representante legal do condomínio. Por que desse parágrafo, Maria? Porque é o seguinte, né? Desculpa te cortar. Você quer falar? Não, pode falar. Obrigado. Para realizar esse trabalho extra, primeiro nós precisamos que o representante legal do condomínio, ou seja, o síndico, e também, muitas vezes, o locatário, tenha expressa autorização, dê a expressa autorização. Para evitar que... mas esse é o porteiro do condomínio, eu estou alocando o meu imóvel privado, o que você está fazendo? Por que você está se interferindo? Né? Então, esse é o primeiro passo. Precisa ter um documento demonstrando que... E outra, né, Zé? Quando você toma ciência, você se torna responsável. Exatamente. Né? Te avisei de um negócio, é a pior coisa. Às vezes a ignorância é uma bênção. Você não tem responsabilidade de nada, né, Maria? Com certeza. Mas quando você toma ciência, você tem que tomar alguma iniciativa. Segundo, havendo autorização do seu corpo diretivo, o condomínio, através de seu representante legal, deverá realizar um acordo coletivo com o sindicato profissional, que fixará o adicional específico. Ou seja, não está determinado ainda, porque são realidades distintas, né, Zé? Sim. E né, Maria José, nós verificamos uma coisa muito legal lá, muito peculiar, para fechar um percentual. Fez Airbnb é 20%, fez Airbnb é 30%, fez Airbnb é 5%. Por quê? Porque nós não sabemos da demanda e principalmente nós não sabemos se o nosso empregado quer fazer isso. Porque às vezes você não tem interesse nenhum, às vezes você vai fazer um negócio que você nunca foi contratado para isso. Do nada você vira um intermediário de locação de imóvel. Meio que um corretor. Meio que um corretor. Meu representado, o representado lá do Sinconed, ele quer. Esse é o primeiro passo. Exato. Né? Por isso que tem que
ter autorização e tem que passar pelo sindicato. Tem que fazer. Segundo e aí, você quer? Beleza, porque também tem gente que quer, né? Pô, um dinheiro a mais. Claro. Pô, Mas se a pessoa não quiser, encerrou. ele não é obrigado. Se a pessoa quiser, nós temos uma possibilidade de remunerá-lo a mais. E 20%, 30% a mais no salário, pô, é um montante expressivo, né? Então, e também é pra gente identificar a demanda. Às vezes é uma coisa pontual, que acontece uma vez por mês, 2 vezes por mês. Ok, aí é um percentual. Às vezes é uma coisa muito expressiva, né? Eu gosto de falar que no meu prédio é tipo, sem nenhuma... meu prédio, ele é imponente. Você olha, você fala assim, meu Deus, olha que prédio imponente. Só que, na verdade, ele é quase que né? Ele tem 8 por andares e 23 andares. Então, assim, só tem imponência. Porque ele é uma... Ele é comprido, mas... É porque eu não quero falar aqui, porque parece que eu tô sendo pejorativo. Mas não é. Só que, assim, lá tem uma aura de tipo, nossa, como é imponente. Mas, na verdade, é muito povão, assim, é nós, gente com a gente, porque é enorme e gente pra caramba. Enfim, lá tem muito Airbnb. Então só que lá tem um problema que é terceirizado, né? Então, que é um problema, que não tem isso, inclusive. Terceirizado sofre isso muito. A concierge lá, tadinha, a Bruna. Abraço, Bruna. Já você vem pro Sinconet. Aí nós vamos cuidar direitinho. Aí você vai ter esse direito, tá vendo? E aí ela trabalha com isso. Ela trabalha mesmo. Eu viro e mexo, eu vejo ela fazendo intermediação. Eu não tenho nenhuma dúvida que daria pra ter uma conversa bem legal, né, Maria? Sim. E isso, enfim. Nossa, me empolguei, falei demais, né? Mas eu acho que é importante explicar isso, porque é uma coisa nova. As pessoas acham que... E sabe outra coisa? É só para encerrar e parar de não ficar, né, monopolizando o tema. Essas coisas novas, essas inovações, elas são muito importantes porque elas movem principalmente a economia. É um trabalho criativo, né? Ela faz novas formas das pessoas terem aí uma forma de se sustentar. E nada mais digno e bonito e legal do que um trabalhador, seja ele qual for, né? E essas novos aplicativos, só que eles têm um certo... Aqueles que deram certo, eles têm uma crueldade embutida neles. Eles falam assim para você, eu vou desregulamentar um segmento que já existe e não vou participar das velhas formas de regulamentar esse segmento e vou jogar a responsabilidade tudo para o cara que está trabalhando e eu não vou pagar o mínimo possível de qualquer tipo de tributo e de pagamento para não auxiliar o bem coletivo e bem comum. Para ser bem claro, por exemplo, essas plataformas de aplicativo de carro, seja ela quais forem, ela chegou e acabou ou desregulamentou completamente o transporte urbano numa cidade. Por exemplo, acabou com o táxi. Ela acabou com o táxi, né? Mas o táxi sei lá, era tudo isso, preço tabelado, era caro pra caramba, era inacessível. É verdade. Mas e toda aquela pessoa que trabalhava com o táxi? Porque o taxista, quando ele fazia uma corrida, ele pegava uma cota parte do dinheiro, pagava os seus tributos, o ISS, tava tudo lá, né? Exato. E isso é revertido, inevitavelmente, para a população. Hoje em dia, óbvio que há pagamento de tributação nessas grandes plataformas, mas foi a base de muita briga inicialmente e mesmo assim muito menor. E aí eles utilizam de uma inovação para acabar com uma forma de mercado, né? E muitas vezes entregar o custo disso tudo, seja para o usuário, seja para o cara que está pilotando, né? E não ter nenhum tipo e não contribui efetivamente para um bem maior, um bem comum. E isso também está acontecendo com o Airbnb, né? Sim, ou com essas plataformas, né? Porque ela desregulamenta uma seção de imobiliário, ela faz com que os preços dos imóveis, muitas vezes na Europa, por exemplo, não tem mais locação em cidade grande assim, em locais que não sejam lá na periferia, locação assim, para trabalhador. Porque todo mundo quer Airbnb. Todo lugar tem Airbnb. E quem que aguenta pagar Airbnb, né? Então, você encarece o local, você existem cidades que até já proíbem esse tipo de locação, como, por exemplo, na Holanda e Amsterdã. Eles proíbem Airbnb. Porque ele cresceu tanto o aluguel, fez o aluguel disparar tanto, que não ficou saudável socialmente falando. E a administradora, o proprietário, ele paga muito. E agora...
Esses aplicativos nem sempre. É óbvio que nós temos que acompanhar a evolução das coisas, né? Não estou falando que tem que proibir, que tem que... Mas tem essa situação. Regulamentar. Regulamentar, sim. Tudo é regulamentado. Seu professor é regulamentado? Rádio, você pode chegar aqui e fazer o que você quiser? Não. De jeito nenhum. Pelo contrário, se chegar uma fiscalização e não tiver DRT, vai dar problema. Vai dar problema. Agora, por que eles podem fazer? Entendeu? Enfim. Mas eu achei muito legal, sem querer atrapalhar. Se eu estiver atrapalhando, vocês... Não, de jeito nenhum. O que eu achei muito legal é que, assim, vocês estão buscando normalizar, vamos dizer assim, para que aquele profissional que está fazendo essa intermediação não saia com uma dupla função, vamos dizer assim, sem remuneração. Né? Exatamente. Já que não tem uma regulamentação estatal, que é o que deveria ter, nós temos que fazer. Nós estamos tentando, de alguma forma, fazer com aquela pessoa ali receber alguma coisa, né, Marisa? O trabalhador não ter perda, né? Porque o que nós fazemos? Protegemos o trabalhador, né? Então temos que não deixar ele ter perda, que é o caso da portaria virtual, né? Mas vocês odeiam a portaria virtual? Sim, odiamos a portaria virtual. Por quê? É desemprego, gente. É desemprego em massa. É todos os porteiros ficando desempregados. É pai de famílias perdendo emprego. E muitos deles não conseguem voltar para o mercado de trabalho. Vão tudo vender água na rua, tudo às vezes passando necessidade. Não é isso, Gabriel? Exatamente. E assim, por quê? Muitos deles não têm tanta leitura, tanta coisa, entendeu? Então, é difícil, é muito complicado. E mesmo a gente pôr nessa multa aqui, que não é pouca, a gente sabe que a portaria virtual, ela vem ali, ela banca pro condomínio para poder pôr a virtual ali. E a gente sabe que muitos assaltos estão acontecendo na portaria virtual. E não é demonstrado, é abafado o caso, abafa para não sair na mídia, né? E os nossos porteiros ficam desempregados. Ô Maria, sem contar que tem uma questão de constrangimento aí também. Por exemplo, vamos supor, falta energia. Como é que eu entro dentro do meu condomínio se eu tiver com porteiro virtual? Ferrou. Como é que eu saio? Aí eu vou ter que descer do veículo, eu vou ter que acionar lá a porta manualmente, o portão manualmente. Aí eu vou me expor ao risco de um assalto. É verdade. Né? Então, quer dizer, tem toda uma outra questão além disso, né? É verdade. Todos assim, você vê aquele caso daquela moça, né? Que o namorado estava lá socando ela. Se não fosse o porteiro, ela teria morrido. Exatamente. Se tem uma senhora de idade passando mal dentro do elevador, se não é um porteiro que está ali para ir lá abrir o elevador, socorrer ela, você acha que a portaria virtual vai abrir como? Nunca. Entendeu? Então, sabe, gente, é caso de se pensar. Aí eles querem ficar com uma faxineira para ela dar conta do condomínio inteiro, limpar, ficar na portaria, receber encomenda, fazer tudo e sem pagar cúmulo de função ainda. Se o sindicato não está em cima, exigindo, cobrando, fazendo, e de 5 trabalhadores que tem às vezes no condomínio, se torna um só. Entendeu? E quando você fala, põe 12 por 36, que acaba dando quase o mesmo valor dessa portaria virtual, né? Para não falar porcaria. Então, aí o pessoal fala assim, nossa, mas dá. Vai pro Sinconed, pede ajuda da gente, vai lá somar. De repente você não precisa mandar trabalhador nenhum embora. Muda. Você está fazendo qual escala? De repente, você fazendo 12 por 36 dá quase o mesmo valor. De você pagar essa portaria virtual e você continua mandando seu quadro de funcionários, cuidando do seu condomínio com zelo. Entendeu? Tudo vai de conversar. Tudo vai de estar ali somando. Porque, às vezes, o barato sai caro. É um barato que sai caro. É verdade, é verdade. A gente vê aí um monte de coisas que acontecem e não é pouco, né, Gabriel? É exatamente, minha amiga Maria José. Muitas coisas E as nossas multas? Fala um pouco dessa multa. De não homologar no sindicato também. Que acabamos de ganhar. É verdade. Essa daí a gente já ganha, já faz desde quando você entrou. Isso, né? Desde quando nós entrou, mas aí, né? Mas é sempre muito bom. Gente, nós temos a convenção coletiva, que eu quero deixar aqui para vocês, e nós, eu e Maria José, é que existe muito sentido em cerca de todas as cláusulas. Não existem cláusulas aqui, é só para ferrar o empregador, ou só para passar a mão na cabeça do empregado, ou só para ferrar o empregado, passar a mão na cabeça do empregador. A gente sofre, né, Maria José? Paulada dos dois lados, o dia inteiro. É vidaraça, é brincadeira, assim, porque quando o trabalhador vai pro 12 por 36, ele já fica bravo com a gente. Como assim 12 por 36? Eu não quero, mas aí eu falo assim, cara, você quer o emprego ou você não quer o emprego? Porque se não for 12
12 por 36, vão te demitir, sabe? Aí o empregado, por sua vez, o empregador fala, mas por que eu tenho que pagar multa se eu não fizer a homologação no sindicato? Você, olha, o seu empregado, ele sabe quanto a verba rescisória, férias, 13º, ele sabe fazer esse cálculo? E a pessoa acha que tem direito de saber se o cálculo está certo. Não que o empregador faça cálculos errados, mas você não erra aí eu, por exemplo, acordo de manhã errando e durmo errando. Sem dúvida. Agora, imagina você fazer uma verba rescisória ali. A chance de errar é enorme. Não é para fiscalizar somente, é um segundo olho, é um segundo check. Né, Maria? Sim. E as nossas multas por exemplo, a falta de homologação no sindicato. É para isso. A nossa categoria, muitas vezes, ela é formada de pessoas... Não vou nem dizer que são pessoas sem muita instrução, porque a instrução para isso ela é muito específica. Eu conheço médico, né, Marisa? Sim. Conheço deputado, conheço que não sabe fazer verba rescisória, porque ela é específica, entendeu? Então, precisa. E a homologação, ela é muito, assim, específica, pessoal, para você entender uma coisa. Cada convenção, ela tem as suas cláusulas. O que é feito lá no metalúrgico, nos frentistas, no bancário, é uma. No Sinconed é outra. Não adianta, não é igual. Você vai fazer o termo rescisório lá dos bancários, de outros amigos nossos, é de um jeito. O do Sinconed é outra, porque as cláusulas são diferentes. Exatamente. O que está aqui na nossa convenção do Sinconed é uma. O que está lá dos nossos amigos, nos outros sindicatos, é outra. Exatamente. Não que são piores nem nada, mas cada um é específico para a sua categoria, então, né? Tem que ser feito. Tem sindicato que não tem a cláusula que tem que homologar no sindicato. Na minha, tem que homologar no sindicato. Eu quero que vocês venham homologar no sindicato, por quê? Para proteger vocês. O FGTS não foi pago direitinho. Tem que pagar direitinho. Não foi pago isso? Tem que pagar. Pra gente proteger. Tá tudo certo? Ok, maravilha. Você já deixa seu currículo que nós arrumamos emprego. Soltamos agora, pedir pro marketing. Tá ali o marketing me olhando assim, tipo, verdade. E mande seus currículos. Já foi empregada a pessoa, olha que legal. A gente estava precisando de currículo, tá? Então, a pessoa sai dali, fez a homologação, já pode levar o currículo pra gente, a gente está encaminhando. Então, sabe, a gente quer estar próximo de vocês, a gente quer que vocês continuem na nossa categoria, continuem trabalhando. A gente se preocupa com a família ali para não ficar desempregado, né? É claro, mas eu tenho seguro-desemprego. Beleza, mas o seguro-desemprego acaba, né? Então, aí, vamos continuar procurando emprego, vamos voltar a trabalhar, vamos fazer as coisas, né? Fazer um curso, né? Exatamente. Coisa boa para fazer e vamos atrás. E é isso aí, a gente tá aqui, o sindicato tá lá no telefone já informado, que eu já não me recordo. Mas o Zé recorda. O Zé recorda. Gente, desculpa. É o 19 98863 3811. Exatamente, é o 3811, ele está lá à disposição. Maria José é super acessível, o jurídico é super acessível, todos os trabalhadores lá são muito, acessíveis, e não deixe de perguntar. Estou em dúvida, nós prestamos assessoria jurídica para todos os trabalhadores de condomínio e edifício de Campinas e região. Tá com dúvida? Pergunta o nosso posicionamento. Você vai ter nada um esclarecimento. Nem sempre vai ser o que você quer ouvir, porque nós não estamos lá para passar a mão na cabeça de ninguém, mas vai ter certeza que clarear as ideias para você fazer a sua melhor escolha. Então, né, Maria? Chegando quase no final e eu tenho um convite aqui. Um convite? Opa, vai ter festa. Mulherada ali. A mulherada. Mulherada, é o seguinte, né? Março, mês das mulheres, né? Muitas entendem, né, que é flores e não é flores. Foi luta, foi muita luta. E o Sinconed, como sempre, não fica de fora dessa luta. E a gente vai fazer um evento. Nesse evento, a gente vai ter a doutora Juliana para falar da saúde mental. Vamos ter para falar sobre a nossa aposentadoria, com certeza. Precisamos também pensar, né? Quanto tempo falta ali para nós aposentar. Vamos cuidar da nossa beleza, porque precisamos ficar bela também, né? Porque quando a gente está bela, a gente fica mais feliz. Vamos ter outra palestra também falando sobre a nossa defesa pessoal, tá bom? E a gente vai ter sorteio, brinde, vamos ter um lanchinho pra gente bater papo e vamos nos unir. Eu aguardo vocês lá, tá? Vai ser agora, sexta-feira, tá?
às 17 horas, lá no Sinconed, Rua Dona Libânia, 2137, ali no centro, atrás da CPFL, tá bom? Liga nesse número que o Zé acabou de falar, confirma a presença, fala, olha, eu vou eu e mais minha tia, minha amiga, mais alguém. Chega lá, vamos jogar um bingo lá, vamos ver quem sabe você sai com o prêmio, tá bom? Vai ser super legal, vamos dar gargalhada, vamos aprender um pouco a lá, cuidar do nosso emocional também, com a doutora Juliana, que vai estar lá pronta para nos ajudar. A Cleo, que é do Conselho da Mulher, vai estar lá também, falando um pouco do CEAMO, falando um pouco do Conselho da Mulher. Eu também faço parte do Conselho da Mulher, mas quero levar a Cleo, que é a coordenadora, para estar falando. Então, pessoal, vamos lá participar. Mas, Gabriel, vai se despedindo. A gente está chegando na reta final. Bora. Falta poucos minutinhos. Eu olhei aqui no relógio, ele está fazendo tim, 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 tim. Bom, é isso, meus queridos amigos porteiros e não porteiras. É um prazer estar aqui novamente, Zé. É um prazer estar dividindo isso aqui com você. Muito bacana. Maria, não preciso nem falar, né? Essa é minha parceira. Prazerzaço, estamos juntos sempre. Saiba disso. E é isso, um bom resto de noite aí pra todos vocês. Queria mandar uns beijos aí, posso rapidinho? Manda um beijo pra dona Renata, que mandou um beijo pra vocês aí, mandou um beijo pra você, Maria José. Um beijo pra dona Amanda, que mandou um beijo pra você, Maria José. Um beijo pra vocês. Obrigado. O Thiago tá aqui também. Próxima vez, vocês mandam um beijo pro Thiago também, que ele tá com ciúmes com a atriz de ele receber um beijo. Eu também vou mandar meus abraços, meus beijos para todo mundo. A turma que tá lá nos ouvindo, que tá tudo mandando mensagem aqui pra mim, Larissa, Débora, Laís, todos eles, um beijo. E pessoal, é isso. Só tem uma coisa, hein? Zé, solta a nossa música e um beijo pra todo mundo. Kelvin, daqui a pouco eu chego aí. Beijo, Val.